Começando mais um podcast Afroconsciente, hoje quarta-feira, 17 horas e 31 minutos. Eu, Odair Silva, jornalista, com a doutora Leila Seligini, psicóloga, psicanalista e também escritora, embora hoje nós não tenhamos o vídeo da doutora Leila, mas nós temos um texto aqui trabalhado, pensado pela doutora, a partir das suas pesquisas, das suas análises, enfim, nós vamos trazer uma história, mais uma personagem aqui de Mentes Brilhantes no podcast Afroconsciente, muito importante também para o Brasil. Então esse é o podcast Afroconsciente, um podcast para ampliar histórias, talentos e genialidade negra que move o Brasil real. Hoje, nos próximos episódios, falaremos sobre cientistas negras brasileiras que transformam a ciência nacional. Tudo firme e forte? Legal, tudo certo. Já começando, gente, eu primeiro já pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o joinha, se inscrever, dar o joinha e tocar o sininho para receber as nossas notificações todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre um episódio. Esse de quarta-feira, toda quarta-feira, começa às 17h30, os outros dias às 18 horas. Então, todos os dias tem sempre um episódio aqui com um convidado, com uma convidada, para a gente pensar. E nesse caso, a doutora Leila, minha parceira, pensar esse podcast Afroconsciente. E antes da gente iniciar, eu quero aqui já na sua tela aí, essa foto é a doutora Leila aqui junto comigo, que é a nossa cliente também. A doutora Leila é nossa cliente todos os dias nos nossos podcasts, às 18 horas, tem a publicidade da doutora, tem os contatos para falar com ela, enfim. E também, na quarta-feira, é a nossa cliente aqui no estúdio. Então, ela aluga esse espaço onde, junto comigo, a gente apresenta o podcast Afroconsciente. Então, faça como a Leila Seligini. Venha gravar o seu podcast aqui no Folha de Sumaré. Nosso WhatsApp é o 19998069883, assim como daqui a pouquinho, às 19 horas em ponto, tem a resenha do Marquinhos, que também é o nosso cliente aqui, aluga o nosso espaço, o nosso estúdio para transmitir a sua resenha, que é aquela resenha, sabe? Do futebol amador da cidade, alguns outros esportes, é aqui no nosso canal, além de outros clientes. Então, se você quer também quer gravar, transmitir o seu conteúdo, o seu podcast, esse é o nosso canal, esse é o nosso estúdio. Aliás, esse é o nosso estúdio e é ideal para o que você quer produzir. Fechou? Combinado? Então vamos lá, gente. Cadê? Lembrando, bem lembrado aqui, o nosso Pix. Se você puder, quiser colaborar, contribuir, nosso Pix aí na sua tela, podcastfolhadesumaré@gmail.com, podcastfolhadesumaré@gmail.com, dá aquela força. Tomar um golinho de água aqui? Pra gente já começar. Bom, começando aqui já pela primeira foto, gente. Disseram que ela nunca aprenderia física. Se você estivesse no lugar dela, o que você faria? Aceitaria o limite que os outros desenharam para o seu futuro? Hoje nós vamos falar sobre essa mulher que está na sua tela aí, gente. Nós vamos falar sobre superação, provocação e, acima de tudo, sobre uma mente brilhante da ciência brasileira. Estamos falando dessa mulher, estamos falando da doutora Sônia Guimarães, a primeira mulher negra a conquistar o topo da física no Brasil. Sua área de atuação é física geral e aeroespacial. Ela foi a primeira mulher negra doutora em física no Brasil e professora do prestigiado ITA. O ITA é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, antes mesmo da instituição aceitar mulheres como alunas. O ITA é um colégio, é um instituto reconhecidíssimo aqui, os melhores, considerados os intelectuais, os melhores alunos estão no ITA. Então aí a nossa biografada de hoje, né, podemos dizer assim. Ainda no ensino fundamental, ela enfrentou hostilidades de professores. Uma professora de física chegou a dizer, diretamente a ela, que jamais aprenderia matemática. Sônia provou o contrário, ao passar em segundo lugar no exame para o colegial. Ao entrar no ITA, em 1993, ela quebrou uma dupla barreira, gênero e raça, em uma instituição militar tradicionalmente masculina e branca. Sônia Guimarães transformou seus desafios em pontes, provando que a ciência de ponta no Brasil
também tem rosto, voz e a identidade de mulheres negras. A física, cientista e inventora, doutora Sônia Guimarães, tem uma das trajetórias mais impressionantes da história acadêmica do país. Como se não bastasse, ela também desenvolveu tecnologias de ponta, como sensores para cabeças de mísseis e semicondutores essenciais para celulares. Aqui, falando um pouco da infância dela e dos primeiros estudos, nascida na zona norte de São Paulo em 1957, filha de pai tapeceiro e mãe comerciante, dona de um buffet de festas, Sônia sempre estudou em escolas públicas. Desde a infância demonstrava uma paixão e um talento natural por matemática, física e química. Para viabilizar seu sonho de entrar no ensino superior, começou a trabalhar meio período na juventude para custear um curso pré-vestibular. Quando Sônia era adolescente e trabalhava em meio período para pagar seu cursinho pré-vestibular, era sua mãe quem completava o valor da mensalidade nos meses em que o salário da jovem não era suficiente. Enquanto a mãe gerenciava o buffet, o pai de Sônia trabalhava de forma autônoma como tapeceiro. Ambos uniram esforços para dar todo o suporte necessário para que ela se tornasse a primeira pessoa da família a concluir o ensino superior. Sônia se destacou como uma das melhores alunas da classe, nutrindo uma paixão precoce por matemática, física e química. Agora, na próxima foto, nós vamos falar da formação acadêmica e das conquistas históricas dela. Em 1976, o ano da graduação, tornou-se a primeira pessoa de sua família a ingressar na universidade, sendo aprovada no curso de Física da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, concluindo em 1979. Deu continuidade à pesquisa acadêmica, realizando o mestrado em Física Aplicada no Instituto de Física e Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, a USP, concluído em 1983. Durante a graduação na UFSCar, teve uma bolsa de iniciação científica recusada por um docente sob a justificativa preconceituosa de que ela nunca usaria física na vida devido à sua origem. Absurdo, né? Ao longo de toda a sua formação, Sônia vivenciou o isolamento de ser frequentemente a única mulher e a única pessoa negra nas salas de aula e nos laboratórios de pesquisa. Esse trecho aqui é muito interessante porque eu, enquanto no curso de jornalismo, aqui na PUC de Campinas, ali como fala, no Campus 1, na Dom Pedro, tive a mesma sensação que a Sônia. Esse isolamento de ser a única pessoa negra na sala, no meu caso, um único homem negro, em torno de 80 alunos e alunas, a única pessoa, o único aluno negro. A gente sente exatamente esse isolamento tanto durante as aulas como nas horas de lazer, que os grupos se reúnem, os grupos de amigos ali que vão se formando na sala de aula, esse isolamento também quando eu não era convidado para nenhum barzinho, nenhuma lanchonete, nenhum churrasco de grupo ou de família, ou na casa de alguns deles. Então, já me reconheci aqui nessa realidade dela. Cadê? Continuando aqui, mudou-se para a Europa, especializando-se em microeletrônica na Itália e, posteriormente, no Reino Unido. Em 1989, obteve o título de PhD. Opa, sumiu aqui, meu dedo está bem rapidinho aqui, mas não é para rapidinho, não é rapidinho para subir, mas antes da hora aqui, não. Volta aqui, cadê? Em 1989, obteve o título de PhD em materiais eletrônicos pela University of Massachusetts Institute of Science and Technology. E aí, continuando, meu Deus, hoje eu peguei uma forma de mudar aqui que não está me ajudando. Sua atuação científica
A atuação científica concentra-se na física aplicada de alta tecnologia, com foco em semicondutores, componentes fundamentais para o funcionamento de smartphones e computadores, desenvolvimento de sensores de calor e tecnologia de radiação infravermelha. Suas pesquisas aplicadas serviram para o desenvolvimento de sensores infravermelhos, tecnologia vital para o rastreamento e guiamento em mísseis civis e militares, além de sensores usados em dispositivos como os smartphones modernos. No Brasil, em 1993, Sônia prestou concurso e entrou para o corpo docente do renomado Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que a gente acabou de falar, o ITA. Esse feito carrega uma ironia histórica marcante. Ela se tornou a primeira professora negra na história do Instituto em uma época em que o ITA sequer aceitava mulheres como estudantes. As primeiras alunas só foram admitidas a partir de 1996. Agora, numa próxima foto 4, vamos falar um pouquinho do reconhecimento e ativismo da Sônia. Sônia é professora emérita e ativista ferrenha pela inserção de mais mulheres e negros na Universidade da Ciência, Tecnologia e Engenharia. É palestrante motivacional em escolas e eventos nacionais, como o TEDx, utilizando sua própria história para inspirar meninas a ocuparem os espaços das ciências exatas. Na próxima foto, a foto número 5, ela dedicou mais de 3 décadas de sua vida à formação de engenheiros civis, eletrônicos e aeroespaciais no país. Em 2023, sua contribuição foi coroada com a medalha Santos Dumont de Honra ao Mérito. E no mesmo ano, foi eleita pela Bloomberg Linea como uma das 100 pessoas mais inovadoras da América Latina. Que feito extraordinário, né? Os desafios e enfrentamento ao racismo. A ascensão de Sônia ocorreu em ambientes acadêmicos historicamente elitizados, masculinos e embranquecidos. Além de sua produção científica e de suas patentes, Sônia destaca-se como uma das principais ativistas pela igualdade racial e de gênero no ecossistema científico nacional. A próxima foto você vai conferir agora. Ela é conselheira fundadora da Afrobras e uma das idealizadoras da Faculdade Zumbi dos Palmares, focada na inclusão de negros no ensino superior. É presidente da Comissão de Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão na Física da Sociedade Brasileira de Física, a SBF. Ela usa seu topo para puxar outros, recusando-se a ser usada pelo sistema como um símbolo de falsa meritocracia. O fato de o Brasil ter demorado quase um século após a abolição da escravidão para titular sua primeira física negra não é um orgulho. É uma denúncia do atraso que o racismo causa na nossa ciência. E a inteligência dela faz diferença no mundo. Suas pesquisas com sensores de calor e semicondutores ajudaram a desenvolver tecnologias que hoje estão na tela do celular que você está usando para ouvir esse podcast e para assistir, com certeza, esse podcast. Exatamente. Olha que fantástica, né? Quantas pessoas têm essa informação, né? Quase ninguém. E aí, na próxima foto, na foto 7... nós vamos falar um pouquinho do racismo estrutural. O racismo estrutural, ele opera definindo quais espaços os corpos negros podem ou não ocupar. Sônia é uma defensora ferrenha das cotas raciais nas universidades e atua ativamente para trazer mais meninas negras para as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ela transformou sua dor e a solidão do isolamento acadêmico em uma provocação ativa para que o topo da física nunca mais seja ocupado por apenas uma de nós. É uma fala dela aqui. E aí, gente, vale lembrar os 4 grandes ensinamentos de vida que guiam a sua jornada nas palavras, aqui falando nas palavras de Sônia mesmo. Primeiro, se a palavra ou o espaço não existem, nós os criamos. Quando passei no concurso para ser professora de física no ITA, em 1993, as mulheres nem sequer podiam prestar vestibular ali. Questionei as barreiras e entrei.
Anos depois, as alunas chegaram e uma mulher foi a número 1. Hoje, já temos a primeira pilota de caça da Força Aérea formada por lá. Se o cargo existe, o nome existe. É pilota, é presidenta, é o que nós quisermos ser. Ocupar espaços historicamente negados é um dever. Nossa, falas fortes aqui, né? Bem pesado, né? E eu quis falar tão fortemente de acordo com o texto que até faltou força aqui, tive que beber água. Mais uma outra fala dela aqui, olha. Apaixone-se pelo seu futuro antes que ele vire presente. Na graduação, ela continua, na graduação, explicando um pouquinho esse pensamento dela, mudei meus planos de engenharia ao me encantar pela física quântica e semicondutores. Meu professor projetava no quadro tecnologias que, na época, pareciam ficção científica, mas que são exatamente o que hoje você carrega dentro do seu bolso. É incrível. Ter visão de futuro e ousadia para apostar no desconhecido é o que diferencia quem dita o ritmo de quem apenas o segue. Um outro pensamento dela aqui. O terceiro pensamento dela. Excelência acadêmica e paixão popular andam juntas. E aí ela fala, sempre fui a primeira ou a segunda aluna da classe, do ginásio ao liceu de artes e ofícios. Romper o estereótipo do cientista rígido e inacessível é libertador. Estudei na USP, na Itália e na Inglaterra, mas a ciência nunca me distanciou da minha essência, da minha cor ou do meu amor pelo carnaval. Sônia provou que a inteligência e a inovação não têm cor, mas o acesso a elas ainda tem. Rapaz, doutora, a nossa fonte, eu contribuo com a doutora Leila Seleghini, mas a nossa fonte de pesquisa, de estudo, de busca, doutora Leila Seleghini, tem que dar os créditos a quem merece os créditos, e ela traz sempre alguma personalidade, alguma pessoa, se você puder colocar na tela essa foto, alguma personalidade, aquela mesmo dela que estava, isso, para a gente encerrar, finalizar o podcast. Antes de finalizar, se puder deixar aqui comigo, só antes de finalizar, quero novamente pedir para você se inscrever no nosso canal, para você deixar o like, comentar inclusive esse podcast, também tocar no sininho para receber as nossas notificações. Todos os dias, conforme eu falei, tem sempre um podcast. Vai chegar para você a notificação que está entrando no ar mais um podcast, mais uma edição. De quarta-feira, toda quarta-feira, às 17h30, esse aqui entra no ar com a doutora Leila Seleghini. Mas só finalizar dizendo o seguinte, pessoas como a Sônia, como eu, como tantas outras pessoas. Quando eu falo, eu tenho uma certa dificuldade em falar somente a questão de ser pessoa, a dificuldade que a gente tem de entrar em todos os espaços, e a Sônia é mais uma que dá a prova de que a gente tem que romper barreiras. Hoje, conversando com um amigo, que também é um homem negro, um economista, mas a diferença dele, e aí a gente conversava um pouco sobre isso também, ele é um homem negro de 65 anos, alguma coisa assim, economista, e aí tem outras pós-graduações aí ao longo da sua vida, mas é um homem negro e não tão retinto, um pouco mais claro como a Sônia, um pouquinho mais moreno que a Sônia, mas mais próximo da Sônia, que tem 2 metros de altura. Então, ele me contava a dificuldade que ele sempre teve de lidar com essa questão do racismo, mas ele, por ser um homem grande, forte e alto, grande e alto é redundante, né? Mais de quase 2 metros de altura, ele procurava, às vezes, resolver na porrada. E quando alguém o intimidava ou tentava o intimidar pela questão da sua pele, ele foi um aluno da USP, ele se impunha pelo tamanho e pela força. Não é o caso da Sônia, não é o meu caso, que eu tenho 1,70m, 1,71m, não dá para me impor pelo tamanho, mas ele se impunha pelo tamanho e pela força que ele tinha. E até pouco tempo ele lidava dessa forma. Eu estou contando isso porque é uma conversa que a gente teve hoje muito abertamente, e há algum tempo, há pelo menos um ano, há quase um ano, alguma coisa assim, ele vem fazendo terapia. Ele vem fazendo terapia e entendendo que ele, naquele momento, ele inclusive foi
é um secretário de finanças, um dos cargos mais importantes aqui na cidade de Sumaré. Eu posso falar aqui na cidade de Sumaré, e quem é de Sumaré me conhece ele também, é o Luciano. É um cara, a gente troca muita conversa, muita informação sobre essa realidade que a gente vive. O Luciano, no ano de 2005, ele foi um dos homens mais fortes do governo daquele momento, do governo professor Antônio Baquim. Ele foi um dos homens mais fortes, que foi secretário de Finanças. É uma das pastas de maior responsabilidade no município. Depois de ser prefeito, depois do cargo de prefeito, Secretaria de Finanças é a segunda maior responsabilidade no município, porque lida com o que a gente está falando, finanças. Ainda assim, com toda a dificuldade, ele contando, só ele sabe como ele chegou nesse cargo, porque ele estudou demais, fez muita pós-graduação, enfim, a vida dele era estudar e era estar o tempo todo mostrando que ele tinha capacidade, que ele podia, que ele queria, que ele chegaria onde ele quisesse, da forma que ele conseguiu chegar. Muito, muito antes dele começar a fazer a análise, fazer o tratamento ali com psicanálise, né? Ele chegou a tudo isso. Hoje ele relatou para mim que o Daí poderia ter sido diferente, mas era o recurso que eu tinha naquele momento. A mesma coisa nós podemos passar esse período aqui, essa trajetória da Sônia. Ainda lá no meio do século do século XIX. A realidade que ela vivia era totalmente difícil. No instituto, que é o ITA, olha, a gente leu aqui quando é que foi, ele começou a assumir alunas. E antes mesmo de assumir alunas, assumiu uma professora. Então, assim, é para dizer que, sim, as barreiras estão aí, os obstáculos estão aí, mas a gente tem que transpor. Diferente do Luciano, por muitas vezes, eu me recolhia com medo do enfrentamento, com medo de bater de frente. Diferente do Luciano. E as coisas foram acontecendo e eu fui me sentindo travado, parado, paralisado. E é isso. Cada um enfrenta o racismo de uma forma, cada um age de uma forma, mas, inclusive, eu falava para ele, nós tomamos um café muito bom hoje, é sempre um papo muito importante, muito bom com o Luciano, e a gente falava exatamente isso. Cada um enfrenta de uma forma. Porém, eu destacava para ele que a forma com que ele enfrentou, sendo sofrido como que para todos é sofrido, mas ele, ao enfrentar, bater de frente com outras pessoas, chegando ao ponto de ir pra porrada mesmo, se fosse preciso, ele avançou mais. Ele teve, com a sua ousadia, com o seu enfrentamento, ele avançou mais, enquanto eu fiquei mais retraído. Mas para dizer isso, cada um enfrenta o racismo de um jeito. Agora, o que nós temos de ferramentas, e a psicanálise está aí, e alguns psicanalistas, como a doutora Leila Seligrini, grupos de psicanalistas e psicólogos que vêm fazendo esse enfrentamento ao combate ao racismo e ao antirracismo. Então, assim, só dá força, dá condições para toda a população afro-brasileira. E quando eu falo afro-brasileira, não é a questão de ser afro-brasileira, mas ser afro-brasileira preto, moreno, pardo, preto. Porque eu tenho na minha família afro-brasileiros, assim, N pessoas. Posso dizer que metade da minha família não, a minha família toda é afro-brasileira. Só que tem as pessoas de pele branca que são afro-brasileiras, mas não sofrem o preconceito racismo, não sofrem o racismo, não é nem preconceito, não uso mais essa palavra, preconceito, não sofrem o racismo. Mas eu sim, pelo tom da pele, pela pele escura. Então não é o fato de ser afro-brasileiro, é ser afro-brasileiro de pele preta, de pele escura. É isso, gente. Uma contribuição minha aqui também. Espero que vocês possam dar contribuições, os comentários aí. A gente agradece demais. Sam, valeu? Não falei do Pix. Para encerrar, deixa eu ver. Antes de encerrar, deixa eu ver aqui se tem pessoas acompanhando a live para a gente mandar abraço também. E já, antes de olhar aqui, já falar do nosso Pix. O nosso Pix, podcast folha de Sumaré, @gmail.com. Faça sua contribuição, podcast folha de Sumaré, @gmail.com. Tem uma novidade que eu estou trazendo aí, mas depois, mais pra frente, eu vou falar pra vocês. Dona Nair assistindo a gente, beijão, Dona Nair, seu Laerte, tá? Gente, valeu, até amanhã. Nós teremos o podcast às 18 horas do Comunidade em Ação. O advogado Dr. Zélio Araújo, o engenheiro agrônomo Allan Kardec Simões de Almeida e o agricultor familiar Antônio Trampolim. Beijo pra vocês e até a próxima.